Fala galera, beleza? Aqui é o João Vitor. Bem-vindo ao Fisiomedes. A gente vai começar agora então mais uma aula. Vamos para músculo esquelético agora, beleza? Se ajeite na cadeira e bora lá. O músculo então a gente vai ter ele como compondo aproximadamente 40% do nosso corpo, beleza? E esse 40% mais ou menos é de músculo esquelético, né? Os outros 10% que compõem o nosso corpo ali de músculo é liso e cardíaco, tá? Bem menor proporção. O músculo ele é composto então de várias unidades que trabalham todas juntas para efetuar uma contração. Essas unidades a gente chama de sarcômero, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, conceitos. Eu preciso que vocês saibam, esses conceitos aqui são extremamente importantes para a gente entender, tá? Como vai funcionar todos os músculos. Primeiro que a gente já tem uma troca de nome aqui, né? Que tudo que a gente for usar, a gente vai ter, ó, percebe o SARC na frente, tá? Então, tenha isso em mente. Fibra muscular, o que vai ser? Fibra muscular é a mesma coisa que uma célula muscular, então tenha isso em mente também, que quando eu estiver falando, por exemplo, de uma fibra muscular, tiver citado num livro, em algum lugar, fibra muscular, você vai ver, às vezes, em foto, ela vai estar nesse formato aqui. Às vezes você vai enxergar ó, um núcleo aqui, outro núcleo aqui e tal, todo incrustado de núcleos, tá? Isso é uma fibra muscular, é uma célula muscular, é a mesma coisa, tá? A gente tem aqui as bandas, os desenhos, etc. Sarcolema vai ser o que vai revestir essa célula muscular. Então é a mesma coisa que a membrana de uma célula normal, só que aqui com o prefixo sarc, então sarcolema. Sarcoplasma, a mesma coisa, o equivalente ao hialoplasma, só que aqui sarcoplasma, beleza? E por último, sarcômero, que é o que a gente vai se atentar, tá? Grava bem isso, porque eu já vi cair em prova também, que é o que é ele, né? A unidade funcional de um músculo. Então, vai de banda Z até banda Z, ou linha Z, disco Z, o que você quiser. São duas estruturas que vão estar ali dentro e isso vai conformar um sarcômero, que vai de banda Z até outra banda Z, tá? Que é isso que a gente tem aqui nesse esquema. Vamos começar do grande então. Você pega um pedacinho do teu músculo, esse pedacinho chamado de fascículo muscular, tá? Esse fascículo você vai tirar uma parte menor ainda, que é a fibra muscular. Aqui que a gente estava falando dela até agora, que é o equivalente a uma célula, percebe? Os núcleos e tudo mais. E aí, dentro dessa fibra muscular, a gente vai pegar e vai retirar uma parte menor ainda, que vai ser uma miofibrila, tá? Que é essa tira aqui que a gente teve. Aqui, se a gente amplia ela um pouco mais, a gente consegue enxergar já os discos, as bandas aqui, as faixas, tá? Então, aquilo que eu falei, ó, que é um sarcômero, que é a unidade funcional, é isso aqui, ó, que vai desse risco até esse outro risco que eu fiz aqui, que é um disco Z até o outro disco Z, tá? Isso compõe um sarcômero, ó. E aqui vai estar a unidade funcional do músculo. Isso aqui se contrai, ampliando mais um pouco aqui, a gente consegue ver a miosina e a actina e tal, e aí isso aqui vai se contrair e vai efetuar a contração e encurtamento do músculo, por exemplo, tá? Trouxe esse esquema aqui para você ter uma ideia. Ele parece estar meio bagunçado, cheio de coiseira, mas relaxa. É simples de entender e vamos lá. Ó, aqui nessa parte azul, a gente tem então o disco Z, tá? É isso aqui. Vai servir de ancoragem, tá? Vai servir para um ponto de apoio dos filamentos aqui. Então aqui a gente já tem o disco Z. Então a gente tem dois, a gente sabe que isso aqui é um sarcômero, é uma unidade funcional, tá? A gente tem aqui em verde os filamentos de actina e tropomiosina, beleza? Junto com também os complexos de troponina que a gente vai ver um pouco para frente. Eles vão estar apoiados aqui no disco Z, vão estar fixos aqui, beleza? Aqui em rosinha a gente vai ter os filamentos de miosina. Eles sim vão estar atuando na parte do movimento, por assim dizer, eles que vão efetuar a força de contração nos filamentos de actina, beleza? E por último, o que eu quero que você saiba é essa molinha aqui, ó. Isso aqui é interessante, essa molinha chamada de titina, tá? Grava esse nome, titina. Ela vai
dar um suporte, um apoio estrutural maior a todo esse nosso sarcômero aqui. Fechou? Tá, ampliando um pouco mais, então, vamos para a miosina aqui. A gente divide essa miosina nessas porções aqui. Eu já vi isso cair em prova, tá? Então, a gente tem ela dividida em cauda e cabeça. Fechou? A cauda, a gente encontra duas cadeias pesadas. Elas vão estar aqui entrelaçadas de maneira helicoidal. Fechou? E aqui na cabeça a gente tem 4 cadeias leves. Grava isso. Cauda, 2 pesadas e cabeça, 4 cadeias leves. Tá? Elas se enrolam entre si também, né? Aqui nas caudas. E vão formar esse complexo todo aqui, que a gente tem aqui embaixo, ó, de miosinas. Várias miosininhas aqui. Essa é uma fotinha que eu trouxe aqui para você também ter um esquema na cabeça de como seria, né? Uma fibra, uma célula muscular. E eu quero que você saiba, eu quero que você grave, é isso aqui, ó. Aqui a gente encontra dois, ó. 2 túbulos T, um aqui e outro aqui, ou túbulo transverso. É isso que é importante que você grave, tá? Tanto isso quanto o retículo sarcoplasmático, que também é o equivalente ao endoplasmático, só que com o sarc na frente, né? Eles vão ser de grande importância para dar início no nosso potencial de ação, na nossa contração, tá? Eles vão participar do potencial de ação, beleza? Então, só um esquema básico de como que é a célula cortada aqui para você ver, fechou? Tá, contração então. Como que vai ocorrer essa contração? Como que ela vai se iniciar? Se inicia simplesmente por um impulso de um neurônio. Então, pensa você aí. Você falou, ó, vou contrair o meu braço aqui agora, vou pegar uma caneta, vou pegar alguma coisa aqui. E aí o teu cérebro vai enviar esse impulso, esse comando para os teus músculos para você efetuar essa tarefa. Fechou? Então é aí que vai iniciar isso aí. Então, esse neurônio vai jogar um impulso em cima dessa fibra. Então aqui você vê, ó, um neurôniozinho com vários terminais axonais na placa da união neuromuscular aqui. E várias fibras aqui também sendo inervadas. Fechou? Aí o teu neurônio vai enviar esse impulso. Chegando lá, vamos dar uma ampliada e ver o que acontece. Lembra da aula passada, eu preciso que você recorde isso, do potencial de ação. Aquela aula foi uma explicação de como que ocorre o potencial de ação de maneira geral, tá? E agora a gente vai começar a aplicar esse potencial de ação que a gente aprendeu em todas as células que ocorre ele, beleza? E a muscular é uma delas. Então vamos lá. No começo do potencial de ação, então, a gente vai ter um neurônio que vai soltar um estímulo aqui. E ele vai liberar a acetilcolina, que é a nossa substância favorita aqui, fechou? Ela vai se ligar a esse canal, que é um canal dependente de ligando. Lembra disso da aula passada? Um canal, ó, esse aqui é um canal dependente de ligando, tá? Ele vai ter essa estrutura aqui, que vai receber a acetilcolina, e quando ele recebe essa acetilcolina, ele abre e permite a entrada de vários íons sódio. Com a entrada dos íons sódio, a gente tem então um aumento do potencial interior dessa célula, que menos 90 ele começa a subir, né, na direção do limiar. Lembra dele? Menos 65. E quando você atinge esse limiar, você faz com que o canal que está aqui próximo, aqui do lado, ele abra também, dependente de voltagem, né? Ele abre e aí tem uma entrada brusca de sódio nessa célula, o que faz com que ela se despolarize e a membrana inteira faz aquele efeito de cascata, beleza? Ela vai despolarizando e deixando tudo com um potencial de ação, tudo despolarizado. E aí, o que vai acontecer então? A gente vai ter que esse potencial de ação, ele vai se percorrer, né? Ele vai deslizar por essa membrana inteira, e aí ele vai atingir, por fim, a estrutura que eu falei que eu preciso que vocês lembrem, que é essa aqui, ó, o túbulo transverso e o retículo sarcoplasmático. Então, o potencial ele vai passar por essa membrana e vai entrar no túbulo transverso, que é a estrutura que a gente tem aqui agora, ó. Esse tubinho roxinho aqui que eu coloquei aqui, ó, ele é um esquema do nosso túbulo T transverso, tá? Então, o potencial de ação, ele vem pela membrana, pelo sarcolema, né? Vai vir, vem, e aí ele entra nesse túbulo T. Com isso, ele vai entrar em contato, olha com o que aqui? Com o nosso retículo sarcoplasmático, esse amarelinho.
Isso faz com que o retículo sarcoplasmático também sofra os efeitos de um potencial de ação e, por fim, abra as comportas, os canais de cálcio. O cálcio é extremamente necessário, extremamente importante para uma contração, e eu já explico por quê. Mas primeiro você tem que saber isso, que o potencial de ação ele vai percorrer por todo esse trajeto, atingir o retículo sarcoplasmático, vai haver ali uma liberação então de cálcio para dentro dessa célula. E esse cálcio vai entrar em contato aqui, ó, como você pode ver, o cálcio entra em contato com essa estrutura, que é a nossa estrutura contrátil. A gente vai ter aqui um sarcômero, ó, banda Z até outra banda Z, e toda a estrutura contrátil aqui dentro é onde a gente vai ocorrer a contração então. Beleza? E vamos ver agora como que vai ocorrer essa contração em si. A gente já entendeu como que começa essa contração, como que o estímulo vem e dá início a tudo isso. E antes a gente precisa entender quais são as partes, né, desse aparato contrátil. Então lembra que eu falei que a gente tem lá dentro de um sarcômero, a banda Z, os filamentos finos de actina e os de miosina. Os de actina eles vão ficar presos, fixos ali, enquanto que os de miosina vão atuar na contração. E os filamentos de actina, a gente vai ter mais umas pecinhas ali no meio. E agora eu quero que você preste atenção aqui para essas pecinhas. A gente vai ter então um grupo que vai ser chamado de tropomiosina. Ele é nada mais que um filamento que vai estar junto com a actina, tá? Então no esqueminha aqui, ó, esse rosinha claro é a actina e o rosinha escuro aqui é a tropomiosina, beleza? Estão enrolados também de maneira helicoidal em si mesmos. E por último a gente vai ter um complexo de troponina, que é esse aqui, essas 3 bolinhas aqui. Dando uma aproximada maior, isso aqui ó, é interessante que é uma reconstrução 3D, tá, de uma microfotografia crioeletrônica. Então é praticamente isso mesmo que a gente tem no nosso músculo real, tá? Então esse aqui é o complexo ó, de troponina. No complexo de troponina, percebe que a gente tem 3 bolinhas aqui no desenho, no esqueminha. E essas 3 bolinhas correspondem a cada uma estrutura. Cada um desses vai ser uma subunidade, que a gente vai chamar de troponina C, ó, troponina C, troponina I e troponina T, beleza? Você vai associar essas letras com as seguintes coisas. A troponina C, você pode associá-la com cálcio, C de cálcio. A troponina I, você pode associar ela com inibição ou actina. E a troponina T com tropomiosina, beleza? É aqui que vai entrar, então, em ação o nosso cálcio que foi liberado no momento do potencial de ação, tá? Você, então, teve todo aquele processo, chegou o impulso, despolarizou a membrana, chegou no retículo sarcoplasmático, despolarizou ele também e houve uma liberação de cálcio. O cálcio vai cair nessa célula e vai entrar em contato aqui ó, com a troponina C, tá? Aí ele vai grudar ali. Quando ele gruda, ele provoca uma mudança conformacional nessa estrutura inteirinha ali. E isso faz com que fiquem expostos esses locais ativos aqui, esses sítios ativos. São essas bolinhas pretas aqui no desenho. E essas bolinhas pretas, esses sítios ativos, eles são o local onde a cabeça de miosina vai grudar. Lembra que eu falei que esse filamento fino, ele vai ficar sempre fixo ali na linha Z, né? E aí a cabeça de miosina gruda nele e ocorre a geração de força. Então, é nesse local em que a cabeça de miosina vai procurar para grudar, tá? Nos sítios ativos. E aí, ele vai se ligar, o cálcio vai se ligar à troponina C. Quando ele não estiver mais atuando, a troponina T e aí vão entrar em ação para poder voltar essa conformação e fechar e tampar esses sítios ativos para que não ocorra mais uma contração. Beleza? E como que vai ocorrer então essa contração em si? Agora a gente vai colocar em jogo o papel da miosina. Como que a miosina atua nisso tudo? Você vai ter então a entrada do ATP, tá? O ATP, que é a nossa molécula energética do corpo, né? Adenosina de trifosfato, ela vai grudar aqui na cabeça da miosina. A cabeça da miosina ela tem uma enzima, a ATPase, que ela vai quebrar esse ATP em ADP e grupo fosfato, um íon fosfato. Quando você tem essa quebra, tem uma liberação de energia muito grande também. E aí,
é essa energia que essa molécula de miosina vai usar para efetuar uma contração. Se você lembrar de física, a gente tem um tipo de energia que é a energia potencial. E ela ocorre geralmente em molas. A mola é um exemplo muito bom disso, que você estica ela, ela armazenou essa energia, a energia potencial, e quando você solta, ela libera essa energia em forma de energia cinética. E ela faz um movimento, né? É praticamente a mesma coisa que ocorre aqui, tá? Você coloca esse ATP ali na cabeça, ele vai se dissociar, percebe que ele vai se dissociar, mas ele vai continuar grudado na cabeça. Liberou energia e vai continuar ali. Isso faz com que ela carregue, essa mola, ela fique carregada potencialmente com energia potencial. E aí ela vai grudar naquele sítio ativo. O sítio ativo vai ser exposto e vai atrair, tem uma atração muito forte a cabeça pelo sítio ativo. Então essa cabeça gruda no sítio ativo e como ela está com essa energia potencial armazenada, ela vai gerar o golpe de força que a gente chama. Fechou? E aí isso é uma contração. Quando ela termina de gerar esse golpe de força, o ADP e o fosfato que estavam ali, eles caem, eles saem dali. E aí entra um outro ATP, uma outra molécula de ATP, que é o que a gente está vendo aqui nesse esqueminha aqui, ó. E o ciclo se reinicia, vai ter a liberação de energia de novo, armazenamento de energia potencial, ela gruda no sítio ativo e outro golpe de força, e assim sucessivamente. Fechou? Deu para entender? E isso só é possível por conta do cálcio que foi liberado no músculo, porque ele expõe esse sítio ativo, entendeu? E aqui um esqueminha para mostrar como que ficou então esse músculo depois de uma contração. Percebe que aqui em cima ele não está contraído, não tem muita sobreposição de filamentos, enquanto que aqui embaixo ó, ele já mudou o tamanho ó, dele aqui, enquanto a gente tenta traçar uma linha reta, né? Aqui embaixo, ó, essa linha já está mais apertada. E há uma sobreposição de filamentos aqui, beleza? Até o máximo da contração possível. E aí, o que acontece então, antes da gente começar esse slide aqui, para parar nessa contração? Você precisa retirar todo esse cálcio dali de dentro de novo. E é por isso que eu estou voltando nesse slide, nesse esqueminha aqui, ó. Todo aquele cálcio que foi liberado, que permite a contração, ele vai precisar retornar ao retículo sarcoplasmático. Aí a gente usa ó, uma bomba de cálcio, tá? Para pegar esse cálcio todo de volta ó, e jogar aqui para dentro do retículo, que também usa ATP, tá? Então percebe como é grande o gasto energético para haver uma contração. E a gente vai usar um ATP em cada cabeça, tem milhares de cabeças de miosina, nas bombas também aqui de cálcio e tudo mais, tá? Então é assim que ocorreu uma contração completa. Então só para repassar, para revisar a cascata de eventos que ocorreu. Você teve um impulso mandado por um neurônio, despolarizou a membrana, esse potencial chegou também no túbulo T, que despolarizou ali dentro e fez com que o retículo sarcoplasmático liberasse cálcio. Esse cálcio abre os sítios ativos, ele entra em contato com a troponina C, e aí ele faz com que haja uma mudança conformacional, expondo os sítios ativos. Pela afinidade muito grande que eles têm com a cabeça de miosina, eles se grudam. Aí, com um ATP na cabeça de miosina, gerando aquela força potencial, há uma geração de força pela miosina, e aí esse ciclo pode repetir o quanto for necessário, enquanto houver cálcio ali, né, expondo o sítio ativo. Quando você não quer mais essa contração, a bomba de cálcio ela pega todo esse cálcio de volta, os sítios ativos são tampados novamente e a cabeça não tem onde grudar e ela fica paradinha. E a gente encerrou a contração, entendeu? Aqui agora, vamos ver quais são as fontes de energia para uma contração muscular. A gente sabe que o músculo ele só vai usar ATP, tá? Isso não tem boca, não tem o que falar, é só ATP que ele usa. Agora, o que a gente usa no corpo para gerar esse ATP? Aqui que agora a gente entra no assunto, tá? A primeira linha, então, que o músculo usa para gerar esse ATP vai ser a fosfocreatina. Como se fosse assim, vamos falar de steps aqui. Você começou a usar o músculo, começou a gastar essa energia, e ele precisa repor essa energia para você continuar usando esse músculo. Então, a primeira linha que ele usa é a fosfocreatina, tá? Ela é de utilização rápida e imediata ali. Então, não dura muito, ele já capta aquilo e já usa. A segunda via, segundo step que ele vai usar, vai ser
a glicólise do glicogênio. Então a gente sabe que quando você come o excesso de glicose, ela vai ser armazenada primeiramente na forma de glicogênio, nos músculos e no fígado. E o músculo vai utilizar isso depois. Também não é muita reserva, beleza? Ele vai começar a quebrar esse glicogênio para poder liberar energia e transformar em ATP e assim sucessivamente. E por último, a gente vai ter o terceiro step dele, que é o metabolismo oxidativo. Ele vai usar aqui já outras substâncias para quebrar e formar essa energia que ele precisa. Aqui, porém, contudo, entretanto, a gente já tem um período muito prolongado de tempo para poder queimar esses outros produtos, por assim dizer, né? Que aí a gente inclui, em primeira linha, carboidratos, depois gordura e por último proteína. Então, se a pessoa já queimou todo o carboidrato que ela tem, queimou toda a gordura que ela tem, ela vai partir para a proteína. Sim, o corpo consegue pegar a proteína, quebrar ela e transformar em energia para ser usada, tá? Mas isso é horas e horas. Por exemplo, no caso da gordura mesmo, para começar a queimar gordura, vai de 2 a 4 horas seguidas de contração, de exercício e tudo mais, tá? Então lembra disso, não é correndo, não é fazendo exercício que você vai queimar gordura na hora, você queima depois. Essa gordura é usada depois do exercício. Contração, então, tipos de contração. A gente tem uma contração, primeiro, que é a isométrica, tá? Grava esse nome. Primeiro, vamos decompor esse nome para você entender melhor. Iso vem de igual, métrica, de longitude desse músculo. Então, ele vai ter uma contração em que vai permanecer essa longitude. Ele vai continuar contraído, mas não vai mudar de tamanho, tá? Por assim dizer. Que é esse esqueminha que eu coloquei aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu tenho uma balancinha aqui, ó, um reloginho que vai mostrar a tensão nesse músculo. Primeiro, então, você colocou um peso nesse músculo aqui e ele está ali. Você está segurando esse músculo. E aí você vai soltar esse peso. O músculo vai contrair para manter aquele peso naquela mesma linha. Só que ele não vai mudar de tamanho. Percebe que no reloginho aqui, ó, ele estava verdinho e partiu para o vermelho. Aumentou a tensão nesse músculo, mas ele não mudou de longitude. Então, é um exemplo para você fazer aí, testar esse tipo de contração. É quando você, por exemplo, pega o teu braço, contrai ele, só que você fica segurando para que ele não se aproxime e não se afaste, não alongue, né? Então, você vai ficar no nível médio parado, porém contraindo, fazendo força. Isso é contração isométrica, beleza? E a outro tipo de contração que a gente tem é a isotônica. Iso vem de igual e tônica de tônus, de força que ele vai apresentar. Ele vai permanecer com uma tensão, mas ele vai sim encurtar, tá? Então ele vai permanecer com uma tensão constante, mas o tamanho, a longitude dele muda, que é o exemplo que eu trouxe aqui agora. Pode ver que você colocou o mesmo peso aqui, soltou esse peso, só que agora esse músculo tem que erguer esse peso, então ele vai ter um encurtamento. Percebe aqui que ele houve um encurtamento das fibras, mas ele manteve uma tensão. É a mesma coisa que a gente estava no exemplo anterior. Você está segurando o teu braço aqui, só que por algum motivo você para de fazer força nele. Então ele consegue encurtar, mas ele permaneceu naquela mesma tensão que você estava antes. Você só soltou a resistência. E aí o músculo encurta. Fechou? A gente tem no corpo também variados tipos de músculo. Tá? Uns de contração rápida, outros de média velocidade, ali, um meio termo, e outros de contração mais lenta. Tá? Um exemplo disso aqui tudo é os músculos do olho, músculo ocular. Ele é um músculo de contração rápida e precisa. Um de velocidade variada, mediana, assim, é o gastrocnêmio. E, por último, um de mais lenta ainda é o sóleo, tá? Então, a gente tem essas diferenças aí, principalmente por conta da sua função, tá? Gastrocnêmio, sóleo são músculos que precisam estar o tempo todo praticamente contraídos, mantendo sua postura e tudo mais, enquanto que o ocular, ele só direciona o seu olho, ele precisa ser rápido e preciso, tá? Então, você mira alguma coisa aqui, vamos supor uma caneta, você olha para ela, vira para cá, você já está focado nela, entendeu? É coisa bem mais rápida. E aí, dentro desses músculos, né, a gente encontra os tipos de fibras diferentes. A gente fala de fibras rápidas e fibras lentas, tá?
tem a ver também com a capacidade dela de, vamos supor, funcionamento. Então, uma fibra rápida geralmente a gente chama de fibra mais forte e rápida. Ela vai conseguir levar mais peso e de maneira mais rápida. Porém, ela não aguenta isso por muito tempo, tá? Já as lentas, por exemplo, ela aguenta ficar trabalhando por mais tempo, só que elas são mais lentas. Uma outra coisa que é de bastante influência é a quantidade de neurônios que a gente vai ter numa fibra. Isso influencia principalmente no tipo de movimento que você vai ter, a precisão que aquele músculo vai ter para gerar aquele movimento. Um exemplo disso é o olho. Igual eu disse no exemplo anterior, da rapidez, né? Você pega um objeto e logo você foca nele, e por mais que você mexa esse objeto, o teu olho tem uma precisão absurda de seguir esse objeto. Por mais que você foque então o objeto e mexa a cabeça, por exemplo, o teu olho vai permanecer extremamente fixo naquele ponto. Isso se deve à quantidade de inervação que esse músculo vai ter, permite essa precisão maior. De modo contrário também, quando você tem um músculo que não é tão bem inervado, você tem uma falta de coordenação motora, que a gente chama. Você não tem um movimento muito fino, muito limpo, beleza? Por exemplo, nossos músculos da mão. A gente tem muitos neurônios que inervam eles para a gente conseguir mexer os dedos com uma precisão muito grande, coisa que não ocorre, por exemplo, nos membros inferiores. A gente não precisa de uma precisão tão absurda, por exemplo, no pé, igual a gente usa a nossa mão. Fechou? Tetanização é um outro ponto, que é quando você começa a ter uma contração seguida da outra, e seguida, e seguida, e seguida, chega a um ponto que o músculo está contraído pra caramba ali, e é um termo que a gente usa para demonstrar justamente isso. Por exemplo, na doença do tétano, né, que é uma toxina liberada por uma bactéria, em que provoca essa contração tetânica. A pessoa ela se contrai e fica assim paralisada praticamente de tanto que se contraiu, tá? Esse é um exemplo. Tônus muscular. O que é então? O tônus vai ser a gente usa também para falar da força que esse músculo vai ter, tá? Apresentando ali no momento da contração. Só que a gente também usa esse termo para mostrar a força que o músculo tem sem uma contração efetiva. Então, por exemplo, você se mantém com uma postura. Você está ali contraindo em grau mínimo esses músculos posturais, mas eles mantêm um tônus. Se você para de inervar esses músculos, você cai, né? É, por exemplo, quando uma pessoa tem alguma lesão em algum nervo, que aquele músculo ali para de ser inervado, pode ver que aquele membro da pessoa cai. Vamos supor, teve uma lesão aqui no ombro, nesse todo o aparato muscular aqui, ele vai cair. A pessoa vai andar meio assim, com um músculo normal, um ombro normal, e o outro caído. Ele perde o tônus desse músculo, né? E uns últimos termos aqui, hipertrofia, né? E desnervação. Como que vai acontecer? A hipertrofia, a gente sabe que é o aumento da célula, tá? O aumento do conteúdo dessa célula. Pode ser por aumento dos conteúdos internos dessa célula, seja qual for, organelas e tudo mais, ou do aparato contrátil, que é o que a gente busca quando a gente faz uma musculação, alguma coisa assim, um treino para hipertrofia, por exemplo. Você quer aumentar o aparato contrátil, aumentar a sua força, beleza? É isso que ocorre. Quando a gente fala também de hiperplasia, é um termo que já não existe muito no músculo. Hiperplasia é um termo que a gente se refere para multiplicação de células. Então, no músculo a gente geralmente não vê as células se multiplicando uma para outra, por assim dizer. Geralmente elas sofrem hipertrofia, tá? Elas só crescem. E o efeito da desnervação, como que vai funcionar isso aí? A desnervação, vamos supor, geralmente ocorre por processo traumático, né, e tudo mais. A pessoa perdeu, cortou algum nervo, sei lá, perdeu alguma parte de algum nervo, alguma coisa, e fez com que aquele músculo inervado por ele parasse de funcionar. Isso é um problema porque causa atrofia desse músculo. E essa atrofia, se você tiver um período de aproximadamente ali 3 meses depois dessa perda de nervo, se você faz ali um enxerto de nervo, alguma outra coisa, você consegue retomar esse movimento e começa
a treinar esse músculo de novo, você consegue ter uma recuperação 100%. Fechou? Agora, se começa a passar desse tempo e você não tem essa recuperação desse músculo, não consegue inervar ele de novo e tudo mais, aí cada tempo que passa, essa função vai entrar num declínio, beleza? Até que chega num ponto em que não tem mais volta. E esse ponto geralmente gira em torno de 1 a 2 anos, tá? A pessoa então tem 1 a 2 anos sem nervo, desnervado ali, aquele músculo, ele vai sofrer um processo de atrofia e depois disso não tem mais volta. É um processo irreversível, tá? Só algumas curiosidades aqui, então, para a gente encerrar essa aula. Existe um processo que é chamado rigor mortis, que é chamado de rigidez cadavérica. Ele ocorre algumas horas depois da morte, né? A pessoa, todos os músculos dela estão no estado de contratura. Eles começam a se enrijecer e a pessoa vai se contraindo. É um efeito necessário que resulta da perda de todo o ATP e tudo mais. E, e isso ocorre geralmente. Mano, vai ter que cortar essa parte aqui. Isso ocorre geralmente também depois de em torno de 15 a 25 horas, tá? Por causa das enzimas liberadas ali nas células musculares e tudo mais. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de músculo estriado esquelético. Vamos dar continuidade, então, nas próximas aulas com músculo liso e cardíaco. Fechou? Até mais, galera. Bons estudos. Até a próxima.